Bom dia. Hoje eu vou falar sobre um tema de muita importância, que é sobre esse problema do desemprego. Ou seja, o título, como acabar com o desemprego. Muito bem. É uma vergonha nesse país nós termos essa quantidade impressionante, 13 milhões de desempregados no Brasil. De formas que eu não vejo e nunca vi nenhum interesse por parte de quem provocou esse desemprego. Ou seja, a má administração, o gerenciamento do país está terrível já há muitos anos. De formas que, com essa corrupção e esse descalabro na economia, provocou uma série de dificuldades, onde o principal de tudo é justamente o desemprego. Eu acho, no meu entender, no meu pensar, que seria necessário simplesmente a interferência direta do governo federal em financiar parte dessa despesa para custear o empregado. Ou seja, o que eu sugiro, o que eu entendo que deve ser feito é o seguinte: o governo federal ficaria responsável pelo pagamento da metade de um salário mínimo, ou seja, ele pagaria simplesmente essa parte dos encargos. Todos os encargos trabalhistas, então, seriam custeados, pagos pelo governo federal. Ficaria apenas para o empregador, a empresa, o salário. Ou seja, o salário fica pago pelo empregador e a despesa, que é o outro tanto, quase que a mesma coisa, que significa a despesa, os encargos. Então, essa parte aí, o governo entra com o dinheiro. Então, eu fiz uns cálculos. Então, nós gastaríamos, ou seja, o governo gastaria em torno aí de mais de 50 bilhões durante um ano para custear essas despesas no que se refere à parte dos encargos sociais. Bom, eu acho que não é uma grande quantia, considerando que o país tem em caixa, ele tem quase 400 bilhões de dólares, sem fazer nada. Está ali aquela quantia inerte, onde ele poderia muito bem usar esse dinheiro para poder amortizar essa dívida que ele tem com o desempregado, essa parte do povo que vem sofrendo. Porque não tem a coisa mais terrível que tem é um pai de família não ter, ou a mãe não ter dinheiro para comprar um pedaço de pão, um litro de leite para o filho. De formas que eu acho simplesmente uma vergonha isso aí. Eu entendo que tem que resolver essa situação, porque um dos grandes males desse país é isso aí. São situações que existem há dezenas de anos e que fica nessa blá blá blá, essa lenga-lenga, conversa fiada e não resolve nada. Então tem que pegar esse dinheiro, e parte desse dinheiro, e usar para poder fazer esse pagamento, essa contribuição. Ou seja, como eu disse, o governo pagaria as despesas dos encargos sociais, todos eles, 13º, férias e tudo mais, que você conhece bem, enquanto que a empresa, o empregador, pagaria só o salário. E por outro lado, com isso também, nós teríamos o quê? Nós tiraríamos dessa fase que hoje a gente está do emprego que não tem carteira assinada, o pessoal que não tem carteira assinada, ou seja,
gente que está na informalidade, o governo também resolve esse problema da informalidade. Com isso há uma ajuda para o INSS, ou seja, toda aquela reforma que foi feita recentemente da Previdência, então seria de ajuda, porque tiraria da informalidade e também entraria dinheiro também para os cofres públicos, uma vez que toda essa quantidade de desempregados que posteriormente, como eu entendo, havendo esse interesse, essa boa vontade por parte do empresariado, dando emprego para o pessoal, para o desempregado, então essa parte também ela vai influenciar, uma vez que vai gastar também. Não é uma grande quantia, eu entendo, mas não deixa de ser uma contribuição também na economia, porquanto são milhões de desempregados que vão ter condições de fazer os seus gastos e jogar esse dinheiro também no mercado. Então, durante um ano, o governo federal poderia muito bem, caso haja interesse dele, fazer seguir esse raciocínio meu, ou seja, fazendo com que ele, durante um mês, um ano, pague ao Estado, pague essas despesas dos encargos sociais durante um ano, de formas que eu acredito sinceramente que isso aí não vai trazer nenhum prejuízo ao país, porque o país tem esse dinheiro. Não estou nem pensando naquela dinheirama que o BNDES tem guardado lá, inclusive de bilhões de dólares que enfiou do rabo lá dos comunistas lá de Cuba, e aqui na nossa vizinha Bolívia. Então, eu acho que já que houve essa despesa enorme, esse dinheiro jogado fora com esses comunistas, por que não utilizar esse dinheiro que nós temos para poder ajudar o nosso povo, ajudar o desempregado? De formas que eu espero que você, se você tiver essa mentalidade, que eu acredito que tem, de patriota, ou seja, que tenha condições de analisar esse problema grave que é o desemprego, e que encare isso aí como uma solução. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que seria viável, uma vez que o problema é seríssimo, porque não sendo assim, nós não vamos resolver nunca esse desemprego, nunca, assim como outros problemas também que o governo não consegue resolver, porque fica nesse lero-lero e não sai nada, é só papo, só conversa fiada. Então, desse jeito, sim, através do Ministério do Trabalho, o empregador ele vai ser acompanhado, ele vai prestar contas no Ministério do Trabalho, e ali nós entendemos que por meios eletrônicos ou não, sei lá, então poderia resolver essa situação. Eu acho que quanto a isso aí, eu não tenho mais nada que dizer, e eu agradeço pela sua boa vontade em me ouvir. Obrigado.